CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. No Caminhos da Energia de hoje, especialistas apontam para as grandes apostas do panorama energético mundial. Eles discutem sobre combustíveis fósseis e fontes renováveis, analisam as questões que mais preocupam a sociedade nas áreas de energia e meio ambiente e investigam possíveis soluções para que o abastecimento de energia seja mais eficiente e sustentável. E antes a preocupação mundial era com a escassez de energia, hoje a crise tem um nome, é o chamado aquecimento global. E para que isso deixe de ser uma preocupação, só existe uma saída: reduzirmos as emissões de gases poluentes, investindo em alternativas mais limpas de geração de energia e em eficiência energética. Resta uma pergunta: o que o futuro reserva para sociedades que apostarem em formas inteligentes de geração, transmissão e uso de energia? Hoje vamos pensar no amanhã e você está convidado para essa reflexão. Nos últimos anos a preocupação maior é com a questão do aquecimento global, que é causado muito por ações do homem. Então o mundo está se preparando dentro desse contexto, dentro desse conceito também de futuro, o mundo está se preparando para produzir energia e usar energia de uma maneira melhor. Sempre a energia ditou a maneira com que as sociedades se organizaram. Isso não será diferente no futuro. Na verdade, a gente tem que pensar num futuro onde os padrões de consumo serão outros, os usos da energia serão bastante diferentes. Então, um futuro onde as fontes renováveis de energia venha a ser mais importante do que hoje, será um futuro onde também a sociedade será diferente. O modo atual de produzir e consumir, com esse consumo desenfreado das populações que têm renda, é insustentável. Se continuar nesse caminho, iremos para cenários de aquecimento global complicados. É insustentável do ponto de vista dos solos do planeta, que estão se desertificando e perdendo qualidade. É insustentável do ponto de vista dos recursos hídricos, a água doce vai se tornar cada vez mais rara e cara. É insustentável do ponto de vista da biodiversidade. Não se trata de proteger a vida, embora isso seja muito meritório, é que nós dependemos dela. Então é preciso ter muito claro que não é um problema que nós temos. O caminho atual não dá. Nós vamos bater de frente e vamos nos machucar. Então, o nosso desafio é mudar muito a maneira de pensar em relação a reduzir o nosso consumo, numa busca de uma felicidade, de um conforto, de uma integridade de sociedade que não seja apenas calçada no fato do consumo. O consumo é que gera aumento de consumo de energia, disposição de resíduos e todos os impactos que estão aí rondando as nossas cidades, rondando a nossa sociedade. A energia é absolutamente essencial para o bem-estar das populações. E as nações que são mais ricas e que estão usando energia em grandes quantidades, como os Estados Unidos e a Europa, eles farão esforços para reduzir um pouco, mas é claro que não abrirão mão da energia que
é responsável pelo seu bem-estar. Você pega um caso mais extremo, o caso da China, que você tem centenas de milhões de pessoas que são incorporadas ao mercado. Que nós temos no mercado e todas as pessoas querem entrar no mercado, têm direito de entrar no mercado. Você não vai prender essas pessoas dentro de um sistema quase medieval de consumo, de produção de bens e serviços. E essas pessoas vão demandar muita energia. O maior desafio do setor de energia é, conseguir produzir energia, principalmente para ajudar centenas de milhões de pessoas, centenas e centenas, a poderem viver de um modo melhor do que vivem hoje. Então nós vamos ter que produzir energia. O segundo desafio é como produzir essa energia sem esquentar o planeta. O que significa uma transição tecnológica, possivelmente uma das mais aceleradas de toda a história econômica da humanidade. Nós, num curto espaço de tempo, sairemos da civilização dos combustíveis fósseis para economias de baixo teor de carbono. É algo que é uma engenharia muito complicada, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista político, econômico, social. Todo mundo ganha dinheiro daquele jeito. Tem um outro jeito. O cara que ganha dinheiro daquele jeito, ele não quer mudar rápido, não, ele quer mudar devagar. Por outro lado, nós, que não queremos que o planeta esquente, queremos que mude tudo muito rápido. Trata-se de política com P maiúsculo, é isso que todos nós temos que fazer nesse tema, no Brasil, na Índia, na Finlândia, onde quer que seja. Eu acho que o Brasil precisa abrir mais o olho para essa questão. Acho que o Brasil, que sempre foi ponta na área de energia, o Brasil sempre foi na frente na área de desenvolvimento de hidrelétricas, de grandes barragens, de equipamentos. O Brasil é ponta na área de produção de petróleo. Enfim, mas o Brasil não está se preparando, na minha opinião, para esse futuro que está se desenhando aí. No caso de eletricidade, é preciso expandir a produção de energia elétrica usando fontes renováveis. Isso significa hidroeletricidade, mas essa hidroeletricidade não pode ser destruidora da Amazônia. Já está ocorrendo, e vai continuar a ocorrer, uma resistência muito grande a desenvolvimentos hidroelétricos na Amazônia que sejam predatórios. No século XXI, aquela dicotomia do passado, desenvolvimentistas de um lado e ambientalistas procurando preservar, conservar a todo custo de outro, acabou. Todos estamos no mesmo jogo. O que significa que também os ecologistas e os ambientalistas têm que, na questão da energia, se colocarem para o debate. A minha posição é a seguinte: nós devemos estudar a Amazônia e definir, com critérios bastante objetivos, especificamente ligados à biodiversidade, mas também critérios sociais, quais as áreas da Amazônia que são apropriadas para aproveitamento hidroelétrico. Ali definido, nós teremos perdas, sim, sempre há, não existe almoço grátis, mas sabemos que estaremos fazendo a coisa mais indicada. Onde foi introduzido o maior crime na Amazônia não foi o uso da madeira. O uso da madeira, se feito com manejo, permite que a floresta produza eternamente. Foi a introdução do gado. E existe um subproduto do abate de gado, que é o sebo, que no caso da Amazônia, infelizmente, ele é exportado para os estados do sul, para ser processado e transformado em biodiesel, o que para mim configura um contrassenso. As usinas de produção de biodiesel a partir de sebo já deveriam estar instaladas próximas aos abatedouros, e isso lentamente começa a acontecer. Então eu acho que a Amazônia está numa situação interessante hoje, onde está com acesso à tecnologia, com modelos bem feitos de gestão de recursos e de tecnologia, está criando um modelo e um exemplo de geração de energia sustentável que, sem dúvida, o mundo vai querer copiar. Mas a gente ainda vê que o Brasil, o grande desafio dele é discutir toda essa matriz. A gente, talvez pela abundância de fontes de energia, a gente ainda não consiga direcionar muito bem pela sociedade um rumo a ser seguido. O que a comunidade quer? São hidrelétricas? São solares? Cada uma dessas energias, ela tem um determinado impacto, seja ele ambiental, seja ele social, ou seja pelo custo. O Brasil é um país
do ponto de vista energético, relativamente privilegiado. Ele é autossustentável na produção de petróleo e a produção de quantidades cada vez maiores de etanol, de cana-de-açúcar, está substituindo gasolina e eventualmente vai substituir o diesel também. Ou seja, a tendência é que o consumo de petróleo, que é um combustível fóssil, diminua no Brasil. É claro que se mais petróleo for descoberto no Brasil, que é o que está ocorrendo no pré-sal, o Brasil vai acabar exportando para outros países. Mas do ponto de vista de suprimento interno, o Brasil vai no bom caminho nessa direção. O caminho correto era aproveitar os recursos do pré-sal para fazer a transição na direção da economia de baixo teor de carbono. O que eu assisto, me dá a impressão, às vezes, é de uma aposta inteira no pré-sal. Ou seja, vamos mobilizar, vamos alavancar todos os recursos financeiros, humanos, tecnológicos para o pré-sal. De outro lado, o desenvolvimento das fontes renováveis de energia precisa de um Estado com capacidade de planejamento, indutor e muitas vezes de subsídio. Há excesso de Estado na economia do pré-sal e a falta de Estado no incentivo às fontes renováveis de energia. Esse é um dos grandes temas que nós brasileiros teremos que discutir nos próximos anos. A economia verde é justamente uma tentativa de produzir e consumir tanto produtos, objetos, quanto processos que considerem essas agressões que estão dilapidando a capacidade da natureza de continuar nos entregando serviços fundamentais dos quais a qualidade da vida humana depende. A mais importante das mudanças é pegar o custo das agressões ao meio ambiente que nós estamos fazendo e colocar esse custo no preço das coisas. Então você tem inundações, você tem furacões, isso afeta a agricultura, isso afeta a captação de água, isso afeta a navegação, tudo isso são custos. São custos que você tem que começar a internalizar na hora que você calcula quanto vale a energia que você está produzindo. Você tem uma transição nesse processo de usar e produzir energia que vai estar levando cada vez mais a formas mais modernas, com mais tecnologia, com alternativas energéticas diferentes do petróleo. E eu acho que esse é o mundo que a gente está vivendo. Esse é o grande desafio do mundo agora, de como lidar com isso. E é uma questão de velocidade também. Cabe às empresas, aos empresários do mundo todo, nos oferecerem soluções. E nós vamos gostar de uma. Esse cara vai se dar bem, vai ser barata, vai ser boa. O outro vai bolar alguma coisa que não vai dar certo, esse cara vai se dar mal. É assim que funciona. É um momento muito especial da história da humanidade, mas um dos aspectos mais concretos é que os combustíveis fósseis terão que desempenhar um papel diferente no futuro. O que vai acontecer primeiro, se é a capacidade de reação ou a capacidade de destruição? O futuro do sistema elétrico mundial terá um componente de rede inteligente, os smart grids, terá um componente de fontes renováveis de energia, terá um componente de eficiência energética. Será um sistema mais diversificado, menos dependente de uma fonte apenas de energia e um sistema muito mais limpo, compatível com os desejos de sustentabilidade que a sociedade hoje acordou e entende que é o futuro que ela busca. O desafio dos smart grids ou redes inteligentes é uma maior integração entre telecomunicações e sistema energético, para que de fato você tenha essa comunicação perfeita entre consumidor e fonte de geração de energia. Se a gente volta 10 anos, pensa o que a gente tinha de telefonia celular, né?
não existia. Os primeiros telefones celulares surgiram há muito pouco tempo. E você lembra daqueles tijolos que a gente falava aí, aqueles monstruosos. Hoje você está num pequeno telefone celular, você está em qualquer lugar do mundo, fala com todo mundo. E isso houve uma revolução na área de comunicação. A parte do desenvolvimento tecnológico, principalmente de eletrônica, de tudo, está chegando agora na área de energia. A tecnologia está chegando em formas de equipamentos que vão poder permitir um uso muito mais racional da energia. Hoje um sujeito com uma casa cheia de painéis solares na Califórnia, ele sai de férias, vende energia elétrica para a companhia naquele período. Ele não só não está usando, como está dando energia aos outros. Isso que parece hoje assim, uma exceção, será a regra. Todo mundo vai fazer. Você consome energia, produz energia, devolve energia para o sistema, pequenininho, grande, etc. e tal. Então, não tem um tipo de integração dos equipamentos, principalmente os equipamentos urbanos, com o sistema de energia muito diferente daquele que existe hoje. O mesmo se aplicará, por exemplo, ao futuro do carro elétrico. Você terá, num futuro, um carro elétrico que, em algum momento, funcionará como carro, em algum momento a sua bateria poderá fornecer energia para o grid, justamente através dessa rede inteligente que irá enxergar em que lugar da rede você tem energia sobrando, em que lugar da rede você tem energia faltando. Antes de 2030, seguramente, as redes das cidades serão muito mais inteligentes do que são hoje, os países terão redes elétricas muito mais inteligentes que são hoje. Há menos de 2 décadas, a internet, tão imprescindível em nosso dia a dia, era apenas um embrião. Poucos imaginavam que um dia poderíamos trocar informações, fazer transações financeiras, comprar qualquer tipo de produto, trocar grandes arquivos e assistir vídeos em altíssima definição por intermédio de um computador. Hoje somos a sociedade da informação e caminhamos para uma nova organização espacial. Espera-se que nossa cidade se transforme cada vez mais. E como seria a cidade perfeita ou quase perfeita? Talvez espaços urbanos mais próximos do ideal seriam pautados pela eficiência energética e pela sustentabilidade em todas as atividades sociais e produtivas. Dentro desse escopo, poderíamos imaginar uma metrópole praticamente autossuficiente, com níveis extremamente reduzidos, se não nulos, de poluição. Ainda que atividades de trabalho mais tecnológicas, conduzidas virtualmente, já sejam realidade, o avanço de nossa sociedade aponta para uma autonomia cada vez maior das máquinas, executando funções que antes dependiam da força e do raciocínio humano. O funcionário do futuro poderia cumprir suas funções de casa, reduzindo assim a necessidade de deslocamento até um ambiente de trabalho. Isso se traduziria na redução do uso de combustíveis no setor de transportes, que atualmente é uma grande preocupação de especialistas em energia e meio ambiente. E não seria só o trabalho que mudaria. Os lares do futuro poderiam ser células de redes eficientes de energia e telecomunicações, as Smart Grids. Quem sabe daqui a alguns anos as redes de distribuição de energia possam ser automatizadas, capazes de medir a qualidade da transmissão e os níveis de consumo de maneira mais inteligente. Pode parecer ficção científica, mas imagine que um dia sua casa poderá conversar com a empresa que gera e fornece eletricidade e, inclusive, oferecer mais energia para essa rede inteligente. As pessoas falam em energia limpa. Não existe energia limpa. O que você tem é energia que degrade mais ou menos o meio ambiente. Isso é como você tem a lei da gravidade, você tem as leis da termodinâmica. Então a gente pode usar a energia de uma maneira melhor ou pior. Ou seja, quanto mais bem utilizada, menor a degradação, menor o impacto ambiental. Que entra pelo lado da eficiência energética. É um automóvel que há 10 anos atrás fazia 5 km com litro de gasolina, hoje faz 15, faz 18, pode chegar a 25, 30. Então você, para gerar o mesmo serviço, o mesmo trabalho, você gasta menos energia. É a lâmpada que hoje dura 10 vezes mais, consumindo 30%. Então é outra forma, é como se você estivesse acrescentando energia sem produzir energia. E essa energia da eficiência energética é energia menos poluente. Esse é um dos barcos mais econômicos hoje no mundo, operando na Antártica. No começo era só uma questão de interesse nosso, de curiosidade técnica ou científica.
e aos poucos a gente está percebendo que é uma questão hoje de viabilidade, quase de sobrevivência. A gente sabe que daqui a alguns anos não vai dar para usar os mesmos parâmetros que a gente usava para montar um projeto, uma expedição. Esse ano a gente deixou o barco na Antártica por 1 ano e ele consumiu em 1 ano um montante de combustível que um navio consumiria em 6 horas. A gente conseguiu atingir um nível de eficiência energética e de impacto mínimo que é muito difícil de alcançar com o modo convencional de se fazer expedições. E ainda dá para melhorar. No futuro, as cidades elas têm que apresentar uma alta eficiência energética. Eficiência em relação a transporte. Eficiência em relação à disposição de resíduos sólidos e resíduos líquidos. São características que vão envolver sobremaneira a eficiência energética. Hoje não é a realidade que a gente vê, principalmente nas grandes cidades. Grande parte da população do mundo está nas cidades, né? E consome nas cidades. E pode ser que o estrago que ela faça apareça mais fora da cidade, em muitos casos, né? Mas os hábitos de consumo, a cabeça, a mentalidade, o rumo que a humanidade toma, se toma nas grandes cidades. Se a gente não aumentar a nossa eficiência no consumo, né, de tudo, de todos os recursos naturais, não vai ter recurso natural no mundo para satisfazer nossas demandas. Então acho que a cidade inteligente ela só vai acontecer, né, quando nós, né, que somos os donos da cidade, nós que vivemos nas cidades, entendermos que a gente tem que ter juízo e tem que olhar a natureza de outra forma, né, de uma maneira mais inteligente que a gente não olha, né? A gente é muito predador ainda, né? A gente tem que deixar de ser predador. Desenvolvimento sustentável é uma coisa que é uma definição que já existe, que já está incorporada, e na verdade nada mais é do que você promover o desenvolvimento pensando nas gerações sucessivas. Quer dizer, fazer o desenvolvimento hoje, dizendo que esse desenvolvimento você tem uma próxima geração para deixar para ele alguma coisa melhor daquilo que você encontrou. A busca pela sustentabilidade ela é uma constância hoje para algumas empresas, para alguns governos, e ela vai passar a frequentar a agenda de todos os segmentos da sociedade. E hoje, mais do que nunca, as empresas e as pessoas passam a reconhecer um valor da área de sustentabilidade. Significa o seguinte, que as pessoas e as empresas entendem que sustentabilidade gera valor e gera ganhos reputacionais muito grandes. Então hoje, mais do que nunca, as empresas necessitam de um valor maior, e esse valor maior está na sua ação sustentável, na sua ação responsável com a questão ambiental. Eu hoje acho que a questão da sustentabilidade ela perpassa qualquer viés setorial. Ela não está concentrada apenas em energia, em transportes. Ela se vê hoje nos cosméticos, na mineração, na agricultura. E os próprios investidores, eles valorizam isso, eles sabem que essa questão é importante. As grandes empresas de capital aberto do mundo inteiro, elas tentam buscar práticas de sustentabilidade, de publicar relatórios de sustentabilidade, serem transparentes em relação a isso, porque isso agrega valor às próprias empresas. Então o consumidor, o cidadão, ele tem um poder de ação para movimentar e modificar a forma de produzir das empresas que é muito grande. As dificuldades que a gente pode enfrentar no caminho para a sustentabilidade são muito mais a falta de vontade política dos governantes ou a falta de iniciativa das empresas. Mas o que eu tenho sentido é que essa coisa tem aumentado, né? A vontade dos governantes de demonstrar que estão fazendo ações responsáveis com a questão ambiental, a vontade das empresas de demonstrar para o seu consumidor a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que a gente está indo por um caminho bom. E como a gente já tem alguns gaps na frente, eu acho que a gente pode chegar mais rápido a tudo isso.
quais serão as fontes de energia, quais serão as tecnologias, como será o modo de produzir e consumir em economias de baixo teor de carbono, isso não tem resposta antes, não são intelectuais, professores, a gente dá um espetáculo, mas isso é um processo em construção histórica. Depois, os cientistas, os professores, os intelectuais vão lá e tentam explicar o que aconteceu. Mas isso é a história se movendo de modo muito rápido, neste século XXI, com desafios inéditos, que nunca a humanidade antes se defrontou. Energia é um dos aspectos dessa mudança. Mas a mudança terá que ser bastante maior. Até hoje, nós vivemos como se existisse almoço grátis na relação com a natureza do planeta. Hoje nós continuamos a viver assim, mas já sabemos que não tem almoço grátis, que a gente dá e recebe. Nós vamos ter que incorporar esse conhecimento às nossas vidas, à economia, à sociabilidade do planeta. Gostou desse panorama do futuro? Você já tinha parado para pensar sobre tantas possibilidades? O futuro nos reserva muitas surpresas, muitos caminhos para a nossa energia. Até a próxima! Uma realização CPFL Energia.